Ônibus com pneus carecas, bancos quebrados, lataria amassada, enferrujada, caindo aos pedaços. Essa é a realidade de muitos coletivos que circulam hoje em São Luís. Falta de manutenção que põe em risco a vida dos passageiros. Uma moradora no bairro Alto do Turu, em São José de Ribamar, se tornou cadeirante há 6 meses por causa de um acidente dentro de um ônibus e quase perdeu os 2 pés. O ônibus da linha Alto do Turu levava passageiros para o ponto final quando o pneu traseiro, totalmente careca, estourou. A explosão arrebentou o aro do paralama e os passageiros que estavam sentados na cadeira do alto foram atingidos em cheio. Celina ficou com fratura exposta nos 2 pés. Foi socorrida, passou 72 dias internada. Já fez 4 cirurgias. 6 meses após o acidente, ela continua numa cadeira de rodas. 2 explosões, pum, pum. E eu só senti nos meus pés calor e ardor. Quando eu olhei para meus pés, eu vi que um já estava virado e a outra eu consegui segurar e botar em cima do banco. Eu disse, gente, eu fui atingida nas minhas 2 pernas. Aí o motorista parou, já vinha quase parando e ele disse assim para mim, calme, calme. E o cobrador também ficou desesperado, vinham acho que mais 5 pessoas, mais ou menos dentro do ônibus. A senhora que vinha do meu lado também foi atingida. O rapaz, só porque o outro lado estava com sol muito quente, e ele resolveu passar para o lado que eu estava, que também vinha do lado da sombra. Ele ficou sentindo muita dor nas costas e na mão. A senhora teve uma lesão de pé, não sei te dizer se foi só uma entorse, não sei te dizer. E foi esse estrago que aconteceu nos meus pés. A passageira disse que a empresa de ônibus 1001 nunca prestou qualquer tipo de assistência. A empresa dona do ônibus, é isso que ele conversou, o gerente foi na época que eu estava internada, no hospital, e disse que ia colaborar, né? E até hoje nunca colaborou. Minha irmã na época, porque eu tive que fazer várias adaptações aqui na minha casa. Até hoje você está sem assistência dessa empresa? Eu estou sem assistência da empresa. No Alto do Turu, nada mudou até hoje. Os mesmos ônibus velhos continuam nas ruas. A nossa equipe veio até o ponto final da linha Alto do Turu, que fica na região do Parque Vitória. A gente passou aqui cerca de 2 horas, não rodou um único ônibus novo. Esse daqui é de 2010. A placa está lá na frente, inclusive. Olha só a lataria. Essa lataria está solta, ó. Não dá para observar, enferrujada e solta, de tanto tempo que o ônibus está sem manutenção. Aqui do lado de fora dá para ver como é que está a parte de dentro, que não tem nenhum assento para cadeirante nesse ônibus aqui. Como ele está parado, a gente não sabe nem se o elevador está funcionando. E aqui do lado a gente observa, olha como é que está a situação desse pneu aqui, totalmente careca, que foi justamente o que causou um acidente com uma moradora aqui do bairro. E pela parte de dentro a gente não olha nem o paralama, não tem mais nada aqui de paralama. E não para por aí, lá no finalzinho tem mais buraco na lataria desse ônibus, que está completamente sucateado. Está tudo velho, de vez em quando estou no prego aí. A maioria dos ônibus do Alto do Turu está. Como? Com efeito carcaça. O passageiro é que sofre. O passageiro é que sofre, ainda bem que não aumentou a passagem, né? Porque é sem condição. Em apenas 15 minutos que nossa equipe ficou aqui nessa parada de ônibus na Avenida São Luís de França, no Turu, mais de 10 que pararam nesse ponto estavam com os pneus carecas, o que mostra que também não tem fiscalização sobre a manutenção que é feita de rotina nesses ônibus, ou aliás, que não é feita. Tanto é que a situação é essa e os passageiros reclamam bastante. Ontem eu peguei quase pega fogo, que estava fedorento demais, assim, já estava quase... Saindo fumaça. Fumaça, pois é. A gente está muito mal servida em relação ao coletivo, entendeu? Muito mal servida. Ainda quer aumento de passagem. Olha como esse carro aqui está com o pneu careca, chega já está aparecendo ali, já está aparecendo até o arame. Justamente, né? Porque esse ônibus é do sistema metropolitano, não é só de São Luís. Fumaça. Tá sentindo o cheiro de fumaça? Fumaça, realmente. Tá sentindo o cheiro de queimado? Que pegar fogo, né? Pois é, nós estamos correndo risco. E ainda quer um aumento de passagem. A frota antiga, com mais de 10 anos de uso, está circulando em São Luís por força de uma decisão judicial enquanto durar a pandemia.
Mas muitas empresas não estão sequer fazendo a manutenção nos coletivos para eles terem a mínima condição de uso. Os ônibus estão bem antigos, apesar de terem voltado, né? Os ônibus continuam ainda com o mesmo estado. Não aumentou a passagem, porém a melhoria não aconteceu nos ônibus. A passageira que sofreu um acidente por causa de um pneu careca agora luta para sair da cadeira de rodas. Ela ainda precisa fazer mais uma cirurgia e muita fisioterapia para recuperar a força e o movimento dos pés. Eu estou batalhando muito por isso, tá? Esse pé esquerdo, a fisioterapia, o médico já mandou botar carga facial e assim, antes da minha evolução clínica, eu tenho muita força de vontade de voltar a caminhar e eu estou me esforçando para isso. Bem, vamos às notas enviadas pelos responsáveis. A Secretaria de Trânsito e Transportes de São Luís informou que todos os veículos passam por vistorias periódicas, além de fiscalização nas garagens, e que toda vez que é registrado caso de ônibus com problema, o veículo é retirado de circulação e só volta depois de feita a correção do problema, mediante supervisão da Secretaria. Sobre a situação do ônibus que faz o transporte semi-urbano, a Agência Estadual de Mobilidade Urbana, a AMOB, não enviou nota. E sobre a falta de assistência à passageira que ficou cadeirante após o acidente, a nossa produção não conseguiu contato com a empresa 1001.